Bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas deste dia 8 de novembro. Feliz segunda-feira a todos que se juntam a nós. Eu sou a Mayra de La Salete. Os principais títulos de hoje: Angola, deputado do MPLA reconhece fome e mortes no sul do país. Moçambique e Ruanda acordam em isenção de vistos. Cidadã brasileira encontrada morta em apartamento em Luanda. Fome no mundo aumenta, diz o diretor do PAM. E na Guiné-Bissau, avião misterioso impedido de deixar o país. Aqui nos Estados Unidos, o rapper Travis Scott está a ser processado em mais de US$ 1 milhão após tragédia em Houston, no Texas. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. O governo angolano continua a resistir aos sucessivos apelos para declarar o estado de emergência no sul de Angola, apesar dos pedidos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SEASTE, de organizações não governamentais e de muitos ativistas. Agora, Álvaro de Boa Vida Neto, deputado e membro do grupo de acompanhamento do Comitê Central do MPLA para a província da Huila, admite a necessidade de mais investimentos no setor social para um momento que ele considera difícil. E eu cito: convém assumir, camaradas, que o país não está a viver um período bom. Há fome, camaradas, há pobreza, há mortes sociais que têm de nos preocupar. Aqui, particularmente, temos a seca como fenómeno natural que afeta determinadas zonas, contra o qual devemos procurar soluções para mitigar os efeitos negativos. Fim de citação. Este alerta de um deputado do partido no poder surge numa semana em que começa a discussão no Parlamento em torno do Orçamento Geral do Estado de 2022. Outra voz que se levanta é a do administrador do bairro de Quaua, na periferia do Lubango, Francisco Jaime, quem defendeu a suspensão de todos os investimentos públicos perante um quadro que ele considera de emergência e que o governo compre comida na China e na Índia. Essa é a recomendação que Francisco Jaime dá. Por seu lado, o arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingui, voltou a revelar-se preocupado com a situação de fome na região sul e apelou às autoridades a agirem de emergência para acudir às populações afetadas. Dom Mbilingui vai mais longe e diz mesmo que o combate à fome devia estar no centro das prioridades em Angola. Entretanto, o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas voltou a alertar nesta segunda-feira que o número de pessoas à beira da fome em 43 países subiu para 45 milhões, à medida que a fome aguda aumenta no mundo todo, e Angola é um dos países nessa situação. Antes de continuarmos com o desenvolvimento das nossas notícias, vamos ver quem é que já se juntou a nós. Entretanto, eu vejo aqui o Mamadik Baldaoud, que é um Washington foradense assíduo. Ele fala-nos de Climane, em Moçambique. Egilino Américo, a partir de Maputo. Muito boa tarde. Marcos Bravo, a partir do Brasil. E temos também Juldi Raivoso, em Maputo, Moçambique. Alex Rodrigues Quitamba comenta a notícia da fome em Angola e ele diz: só hoje este deputado reconheceu a fome. Portanto, Sebastião Domingos Simão, que é outro Washington foradense assíduo, dá os bons dias. Ele fala-nos a partir de Lisboa e deixa aqui votos de paz e uma segunda-feira abençoada, que a equipa da Voz da América reitera não só ao Sebastião Domingos Simão, mas também a todos os que nos ouvem e assistem e acompanham através das redes sociais ou subscrevem o nosso serviço de WhatsApp, que é um serviço de notícias também. Distribuímos notícias do desporto 2 vezes por semana com o João Santa Rita, o Washington Direto com o Álvaro Lugero Andrade, e para subscreverem esse serviço basta mandarem-nos uma mensagem com o nome, província ou cidade que nos falam e a dizer que querem notícias ou querem desporto. É +1 202 251 9466. Eu vou deixar aqui o número do WhatsApp da VOA para que possam marcar, porque eu sei que se calhar disse muito rápido. +1 202 251 9466 é o WhatsApp da VOA. Lembrar mais uma vez que nós estamos ainda a
transmitir a partir dos nossos estúdios improvisados. Portanto, a câmara, o teleprompter, o espaço de comentários, é tudo a mesma máquina e por isso, quando eu digito, há a câmara a tremer, mas é exatamente só por isso, é só pelo facto de que este é tudo a mesma máquina e nós ainda não estamos a transmitir Washington fora de horas a partir dos estúdios da Voz da América. Vamos continuar com o desenvolvimento das notícias. Vamos continuar em Angola. Uma cidadã brasileira foi encontrada morta num apartamento em Luanda, na capital angolana. Portanto, nesta segunda-feira, dia 8, a polícia investiga a causa da morte e a primeira suspeita é que se trata de homicídio. Segundo o Jornal de Angola, o nome da cidadã é Tatiana Costa Maias Caiaia, de 40 anos, e ela era enfermeira. O porta-voz da polícia, Nestor Gobel, disse que os agentes souberam da morte no domingo ao receber uma denúncia de um morador do bairro. O apartamento não tinha sinais de arrombamento. Os investigadores fazem diligências para tentar esclarecer as circunstâncias da morte. Tatiana Caiaia morreu entre a sexta-feira e o domingo, de acordo com a polícia. Ainda em Angola, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior, o SINPES, confirmou hoje que os docentes entrarão em greve a partir de quarta-feira, dia 10 de novembro, portanto, para exigir aumento salarial, subsídios, melhores condições laborais e fundos para investigação. O secretário-geral do SINPES, Eduardo Pérez Alberto, reiterou que a greve será por tempo indeterminado por falta de respostas concretas da entidade patronal sobre as suas inquietações. Falta de seguro de saúde, aumento salarial, melhores condições de trabalho, melhoria das infraestruturas, falta de fundos para a investigação científica e extensão universitária, formação contínua dos docentes estão entre as reivindicações do SINPES, descritas num caderno reivindicativo remetido ao MESTI em 12 de maio de 2018. O Ministério e o Sindicato reúnem-se amanhã depois de negociações durante 3 anos sem qualquer sucesso. E o projeto de lei de alteração à Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais foi aprovado pelos deputados nesta segunda-feira, dia 8, na generalidade, com 132 votos a favor, 1 voto contra e 41 abstenções, e passou para posterior discussão na especialidade. A discussão resultou de um pedido do Presidente da República em que solicitou a reapreciação de algumas matérias do diploma. O deputado Simão Dembo, da UNITA, justificou a abstenção do seu grupo parlamentar, afirmando que espera que na discussão na especialidade sejam conhecidas as verdadeiras intenções do Presidente da República. A deputada Cezinanda Xavier, da Casa CE, defendeu por seu turno o reajuste da Comissão Nacional Eleitoral. Para o chefe adjunto da bancada parlamentar do MPLA, João Pinto, o veto do Presidente da República teve uma função pedagógica e assegurou que a reapreciação do diploma na especialidade vai permitir ouvir todos os pontos de vista, ao mesmo tempo que teceu críticas à oposição parlamentar. Antes de continuarmos com as notícias, e nós vamos a Moçambique, vamos também falar da Guiné-Bissau, também de Cabo Verde, a tomada de posse do presidente eleito José Maria Neves, e vamos falar do caso do processo legal que foi interposto contra o rapper Travis Scott, depois de 8 pessoas terem morrido num concerto seu na sexta-feira passada e dezenas ficaram feridas. Mas antes de vermos esse desenvolvimento dessas notícias, ver aqui também quem é que se juntou a nós entretanto. J. Moura fala-nos, ele não diz de onde nos fala, ele diz que deseja fazer amizade com ouvintes da Voz da América em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Muito bem, J. Moura, força. Arsénio Juliace Chinavane pede notícias moçambicanas, visto que aqui a maior audiência de Moçambique, diz Arsénio Juliace Chinavane. Já vamos a Moçambique, já lá vamos. Nauclides Faria Lima fala-nos de São Paulo, da cidade de Nova Odessa. Temos também Adilson Betinho, a partir de Malanja, em Angola. João Marcos, ele diz
que o MPLA há muito o mal que todos que lá estão sabem, que estão a matar o angolano. O João Marcos fala-nos de Luanda e tem estas palavras bem fortes para o governo angolano. Fátima Rodrigues, muito boa tarde à Fátima, ela está ligada a partir de Moçambique. Marcos Bravo diz que pessoas morrendo de fome num país que acham que governo deixam andar. Que tipo de governação é essa? Se governar é melhorar as condições e com um antigo slogan, o mais importante é resolver os problemas do povo. Portanto, o Marcos Bravo comenta aqui esta questão da fome em Angola e Guido José Portugal fala-nos de Pebane, Moçambique. E em Angola fala-nos também, Abel Luís Perereca, que diz que os deputados são todos fingidos, eles sabem há bastante tempo que a fome e a seca na parte sul é extremamente lastimável. O porquê que eles não aceitam a verdade é a questão que Abel Luís Perereca deixa aqui aos deputados angolanos. Temos também Babagale Baldé, a partir da Guiné-Bissau, em Gabu. Vamos falar da Guiné-Bissau também a seguir. E Cíntiu Pembelane fala-nos de Moçambique e é para Moçambique que vamos, onde está também Zacarias António Matzinha. Portanto, vamos até Moçambique. E de Moçambique temos a notícia de que o Ministro das Finanças de Moçambique descartou hoje a possibilidade de reestruturar a dívida pública devido ao atraso nas explorações de gás natural em Cabo Delgado, dizendo que não há razões para se antecipar esse cenário. Em declarações à agência de informação financeira Bloomberg, Adriano Maleiane argumentou que, e eu cito, as assunções macroeconómicas que sustentaram as renegociações dos títulos de dívida com o Comitê dos Credores mantêm-se inalteradas, não há razões para se antecipar esse cenário. Fim de citação. O ministro referia-se à renegociação dos títulos obrigacionistas da empresa moçambicana de atum, a Ematum, que foram primeiro convertidos em títulos de dívida pública e depois reestruturados no seguimento do incumprimento financeiro em que Moçambique caiu no seguimento da divulgação do escândalo das dívidas ocultas e consequente corte de financiamento por parte dos doadores internacionais. Essa dívida refere-se àquela contraída em qualquer benefício para o país no escândalo conhecido por dívidas ocultas. Moçambique está a contar com as receitas do gás para suportar o aumento dos custos de endividamento e garantir o pagamento da dívida pública que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, prevê que chegue aos 133,6%, o terceiro rácio mais alto face ao PIB na África subsaariana. Questionado pela Bloomberg sobre se o país está a planear pedir financiamento ao FMI, o ministro não respondeu. Moçambique tem 3 projetos de desenvolvimento aprovados para a exploração das reservas de gás natural da bacia do Rovuma, classificadas entre as maiores do mundo, ao largo da costa de Cabo Delgado. Ainda em Moçambique, os governos de Moçambique e do Ruanda vão assinar ainda este mês o acordo de supressão de vistos de entrada para os dois países, mas alguns analistas não veem com bons olhos este entendimento, tendo em conta sobretudo a forma como o governo ruandês lida com a questão dos direitos humanos. O ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, justificou o acordo com a necessidade que o seu governo tem de ajudar as empresas a internacionalizarem os seus negócios. Contudo, o secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, José Manuel, diz que não vê com bons olhos o acordo de supressão de vistos porque o Ruanda não é um país democrático. Aquele dirigente do terceiro maior partido lembra que Paul Kagame tem a cultura de perseguir os seus opositores políticos e isso preocupa-nos bastante. Isto é uma citação de José Manuel, o secretário-geral do MDM. Entretanto, o acordo foi saudado pelo presidente da Associação Moçambicana de Comércio, Indústria e Serviços, Luís Magaço, por permitir mais negócios entre empresários.
Na nossa emissão de rádio temos as reações de analistas que temem uma maior perseguição aos opositores de Kagame e que se encontram refugiados em Moçambique depois da morte e desaparecimento de vários deles nos últimos anos. Antes de continuarmos com as notícias, e ainda vamos falar da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, vamos falar do rapper que está a ser processado em mais de $1 milhão depois da morte por esmagamento de pelo menos 8 pessoas num concerto em Houston e dezenas de feridos. E vamos também falar da fome no mundo e da CEDEAO e como a CEDEAO está a lidar com a situação no Mali e na Guiné-Conakry. Mas antes disso, dar aqui bons dias, boas tardes a outros internautas, outros Washington foradenses que se juntaram a nós entretanto. E nós temos Edimar Kassamá a partir de Portugal, temos também Larino Boano em Angola, temos Manuel Catala em Benguela, também em Angola, e Francisco Frederico diz que o MPLA está cansado e não pode continuar a governar o país. Sérgio Daniasse Raposo está a falar-nos da Beira, em Moçambique, e Castelo Surflício, a partir da Gorongosa, também em Moçambique. Young Jaime fala-nos a partir de Luanda, saudações para Young Jaime, e Anacleto Paden Kavili Sitiuca diz: boa tarde, Voz da América, eu gostaria que no Angola Fala Só convidassem o presidente Isaías Samacuva para falar do atual estado do partido. Pois bem, Anacleto, nós não temos o Angola Fala Só, como Anacleto já deve ter percebido, tivemos uma substituição, nós estamos a ter uma substituição devido à pandemia e temos o Saúde em Foco, contudo, vem aí um programa também em que vamos poder ter convidados e falar dessas questões que o Anacleto e tantos outros internautas e ouvintes querem que a Voz da América continue a disponibilizar os seus microfones para que se fale. Portanto, vem aí sim debate, não posso falar muito mais sobre isso sem detalhes, mas convido-os a manterem-se na nossa sintonia, porque vamos sim ter aqui algo bom, algo bem interessante. A Decênio Juliace fala, pedimos atualização sobre a dívida pública. Pois bem, acabei mesmo agora de ler essa notícia. Honor Mbange está em Moçambique. André Felisberto, ele fala-nos diretamente de Maputo e está a curtir o show. Lembrar que o nosso Washington Fora de Horas é em direto pelo Facebook e depois em diferido através do nosso canal de YouTube. Portanto, aos nossos espectadores do YouTube, muito obrigada pela companhia, por subscreverem o nosso canal e assistirem sempre que querem e que podem aos nossos programas via YouTube também. Vamos continuar. Vamos agora até à Guiné-Bissau, onde um avião de propriedade desconhecida, mas proveniente da Gâmbia, encontra-se retido no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira desde o passado 29 de outubro. Com este alegado mistério que envolve a sua aterragem e o paradeiro da tripulação, a Autoridade da Aviação Civil da Guiné-Bissau endereçou uma carta à representação da Agência para a Segurança de Navegação Aérea em África e Madagascar no país, anunciando a interdição da decolagem do aparelho em causa. Na missiva, datada de 4 de novembro de 2021, com conhecimento dos Serviços de Informação e Segurança da Força Aérea Nacional, do Serviço de Migração e Fronteiras, da Polícia Judiciária e da Guarda Nacional Aeroportuária, a Autoridade da Aviação Civil da Guiné-Bissau precisou que o avião, e eu cito, só poderá abandonar o país mediante uma prévia autorização das autoridades competentes. Informações apuradas pela VOA indicam que a aeronave tipo A340 com o registro C5AST, que se encontra estacionada no parquinho B do aeroporto, ainda não foi reivindicada por qualquer entidade coletiva ou individual. Nós vamos acompanhar esta situação, por isso mantenha-se na nossa ligação. Nós estamos em www.voaportugues.com.
Ainda na Guiné-Bissau, a alta comissária contra a Covid-19 alertou hoje para a eventual quarta vaga da pandemia no país e apelou a mais cuidados da população. Ao intervir na abertura de uma formação para agentes sanitários, Magda Rubalo advertiu para a iminente chegada quarta vaga em virtude do regresso ao país de imigrantes que vivem em países europeus que já enfrentaram a quarta vaga. Aquela médica voltou a pedir às pessoas que se vacinem, porque o país tem vacinas disponíveis. Na sexta-feira, o Alto Comissariado para a Covid-19 da Guiné-Bissau lançou uma campanha de vacinação direcionada às mulheres guineenses, que representam apenas 39% das pessoas vacinadas no país por questões laborais e rumores de que o imunizante provoca infertilidade. A campanha prevê aumentar em 10% o número de mulheres vacinadas até dezembro. Até agora, apenas 15,5% da população, ou seja, 106.085 pessoas com 18 anos ou mais, já está totalmente vacinada contra a Covid-19. Vamos até Cabo Verde, onde José Maria Neves, o presidente eleito, é empossado amanhã como o 5º presidente da República de Cabo Verde, sucedendo a Jorge Carlos Fonseca. A cerimónia de tomada de posse de José Maria Neves como presidente da República está agendada para as 10 da manhã no Salão Nobre da Assembleia Nacional. Até agora, uma dezena de entidades estrangeiras já confirmou a presença na cerimónia, entre eles 6 chefes de Estado, nomeadamente João Lourenço, de Angola, da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, de São Tomé e Príncipe Carlos Villanova, do Ghana, Nana Akufo-Addo, que é também presidente em exercício da CEDEAO, do Senegal, Macky Sall e de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. O Brasil vai estar representado por uma delegação chefiada pelo vice-presidente Hamilton Mourão e a França pela ministra da Igualdade de Género, a franco-cabo-verdiana Elizabeth Moreno. Também presente na cerimónia vai estar Martin Walsh, secretário de Estado do Trabalho dos Estados Unidos, em representação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Vamos agora falar desta questão da fome que está a afetar o mundo, está a aumentar. A Agência das Nações Unidas para a Alimentação disse esta segunda-feira que o número de pessoas à beira da fome em 43 países aumentou para 45 milhões à medida que a fome aguda aumenta em todo o mundo. Dezenas de milhões de pessoas estão a olhar para um abismo. Temos conflitos, alterações climáticas e Covid-19 a aumentar o número de pessoas com fome aguda, disse o diretor executivo do PAM, David Beasley, após viagem ao Afeganistão, onde o PAM assiste a quase 23 milhões de pessoas. Os custos dos combustíveis estão em alta, os preços dos alimentos estão em alta, os fertilizantes são mais caros e tudo isto alimenta novas crises, como a que se está a desenrolar agora no Afeganistão, bem como emergências de longa data como o Iémen e a Síria, acrescentou Beasley. O PAM disse que o custo de evitar a fome a nível global é agora de 7 mil milhões de dólares, acima dos 6,6 mil milhões do início do ano, mas ele avisou que os fluxos tradicionais de financiamento estão sobrecarregados. As famílias enfrentam a insegurança alimentar aguda e estão a ser forçadas a fazer escolhas devastadoras, casando-se cedo, tirando as crianças da escola ou alimentando-as com gafanhotos, folhas selvagens ou catos. Múltiplas secas no Afeganistão, combinadas com um colapso económico, empurram as famílias para o limite, enquanto cerca de 12,4 milhões de pessoas na Síria não sabem de onde virá a sua próxima refeição, disse Beasley. O aumento da fome aguda está também a ser observado em Angola, nós falamos disso no início deste programa, na Etiópia, Haiti, Somália, Quênia e Burundi, disse o PAM. Antes de continuarmos com o desenvolvimento das nossas notícias, e vamos aqui falar deste caso em tribunal que foi interposto contra Travis Scott, um rapper americano. Vamos também falar da questão da Guiné-Conakry e do Mali. E temos aqui algum trending para comentar, mas antes disso, ver quem é que se juntou a nós. Entretanto, nós temos Júnior da Tuga Sebastião, temos Malan Conté, temos também Heidi Moraes, e Heidi Moraes diz, e eu cito, o governo de João Lourenço, ao invés de lutar contra o Adalberto Costa Júnior, deveria lutar
contra a fome e a pobreza extrema que vivemos. Não é de todo aceitável um país como o nosso passar por isso. Este é o comentário de Heidi Moraes. Temos também Luís José Giboa, a partir do Negaje. Luís, vê-nos de uma cidade, de uma localidade que nós nunca temos ou raramente temos alguém a assistir-nos do Negaje, por isso aqui um abraço especial ao Negaje. Temos também Helder Muxanga, a partir de Moçambique, e temos também Edimar Kassamá a dizer que os deputados da Guiné-Bissau não estão a trabalhar para o povo, eles estão a trabalhar para si mesmos, diz Edimar Kassamá. Young Jaime diz que os governantes africanos pensam que são deuses. E temos também o Domingos Fediácio Julai, muito obrigada aqui pelos abraços, pelos cumprimentos que o Domingos deixa, que eu retribuo em nome de toda a equipa da VOA que contribui para este programa também. Beni, no sul do país está muito mal, diz Beni, acredito que ele esteja a falar de Angola. E Adsénio Juliassi diz, realmente Kagame não é bem visto a nível mundial. Diz Adsénio Juliassi, dizendo que há um projeto em exercício de forma subtil para executar os opositores de Kagame. Ele está certamente a comentar esta notícia dos vistos ou da supressão de vistos entre Moçambique e Ruanda. Edimar Kassamá diz que a situação na Guiné-Bissau está caótica. E Saize Muchai diz que a nova ordem mundial traz fome e pergunta se é o apocalipse. Muito bem. O Young Jaime diz que a ONU é culpada da fome no mundo, eles entregam dinheiro aos corruptos, a fome nunca vai acabar, diz Young Jaime. Ao Young Jaime e a todos aqueles que participam e partilham as suas opiniões no nosso Washington Fora de Horas, os nossos agradecimentos. Vamos então continuar com as notícias. Vamos falar agora que a CEDEAO endureceu a sua posição contra o Mali e a Guiné-Conakry, governados por militares, impondo novas sanções individuais e apelando a ambos os países para que honrem os calendários de um regresso à democracia. Numa declaração final após a cimeira de domingo na capital ganesa, Accra, a CEDEAO lamentou a falta de progressos na organização de eleições no Mali e condenou a expulsão do país do seu enviado especial da CEDEAO, Amidou Boli, a 26 de outubro, que foi declarado persona non grata. Quanto à Guiné, onde soldados tomaram o poder a 5 de setembro, a CEDEAO decidiu manter a suspensão do país do bloco, bem como sanções contra membros individuais da junta e as suas famílias. CEDEAO também reiterou a sua exigência de libertação incondicional do presidente Alpha Condé, de 83 anos, que se encontra em prisão domiciliária desde o golpe. Na declaração final, a CEDEAO elogiou a adoção de uma carta de transição, a nomeação de um primeiro-ministro civil e a formação de um governo de transição, mas pediu para as autoridades apresentarem urgentemente um calendário eleitoral detalhado, isto em relação à Guiné. E o presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, disse que o país deve aprender com a morte de mais de 100 pessoas devido à explosão de um caminhão-cisterna na capital Freetown. Foram declarados 3 dias de luto nacional a partir desta segunda-feira, depois deste acidente. A explosão ocorreu quando um petroleiro colidiu com outro caminhão numa estação de serviço na sexta-feira à noite, de acordo com testemunhas. As chamas espalharam-se, queimando pessoas em carros e em estradas próximas. A maioria das vítimas eram vendedores de rua e motociclistas, muitos dos quais foram apanhados enquanto tentavam recuperar o combustível derramado do caminhão-cisterna antes de este se incendiar, disse uma testemunha ocular. E aqui nos Estados Unidos, uma ação legal foi movida após a tragédia do festival Astroworld, em que 8 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em Houston na sexta-feira, dia 5 de novembro. Segundo o canal de notícias americano CNN, um espectador ferido durante o festival está a processar o rapper e produtor Travis Scott, que foi organizador do festival Astroworld, bem como a empresa de entretenimento Live Nation, a promotora de shows Score More e outros envolvidos no evento.
No processo legal movido por Manuel Sousa, lê-se que ele, e eu cito, sofreu graves lesões corporais quando a multidão descontrolada no show o derrubou e o pisou. E diz também que, eu cito, os réus falharam em planear e conduzir o show de maneira segura. Fim de citação. O processo continua, e cito, em vez disso, eles ignoraram conscientemente os riscos extremos de danos aos frequentadores dos concertos e, em alguns casos, encorajaram e fomentaram ativamente comportamentos perigosos. A sua negligência grave causou ferimentos graves ao requerente. Fim de citação. Portanto, a Manuel Sousa, que é quem interpôs este processo legal contra Travis Scott, Live Nation, Scoremore e outros envolvidos, fala-se inclusivamente do cantor Drake também. O julgamento do júri é preferível para determinar o valor exato da indenização de acordo com a ação, mas Sousa está a pedir uma reparação monetária de mais de $1 milhão. Num comunicado enviado à CNN, a Live Nation, empresa responsável pela organização do festival Astroworld, escreveu, e eu cito, de coração partido pelas vidas perdidas e pelos afetados no Astroworld na noite passada. Continuaremos a trabalhar para fornecer o máximo de informações e assistência possível às autoridades locais enquanto investigam a situação. Fim de citação. Recordar que pelo menos 8 pessoas morreram esmagadas durante a atuação do rapper na noite de sexta-feira, dia 5 de novembro, em Houston, Texas. E estamos a chegar ao fim do nosso programa. Vamos só dar aqui algumas informações e falar um bocadinho do trending. Temos, se tanto, 30 segundos, 1 minuto. No YouTube, falando em música, mas numa nota bem mais positiva do que o que se passou em Texas, Bruno Mars, Anderson .Paak e o Silk Sonic estão de volta com mais uma música que promete ser um sucesso. Uma cassete, como se diz em Angola. Smoking Out the Window tem 3 dias no YouTube e já ultrapassou 12 milhões de visualizações, contando com mais de 28 mil comentários e mais de 600 mil likes na plataforma. Portanto, Smoking Out the Window é a próxima música que têm que ouvir. E vale a pena lembrar que, para participar no nosso programa Saúde em Foco, é só enviar as suas perguntas para o WhatsApp da VOA, mais 202-251-9466, ou se quiser colocar uma pergunta em direto, se quiser que nós liguemos para si, mande o seu nome e número e nós vamos registar e na sexta-feira ligamos para si. Mas também pode gravar a sua pergunta em áudio. Grava a sua pergunta. Na semana passada nós tivemos perguntas gravadas em áudio. Grava a sua pergunta, é mais simples com certeza, basta dizer de onde é que nos fala, como é que se chama e colocar a sua questão, partilhar o seu testemunho, alguma situação de saúde que queira ver resolvida. Grave, envie para nós, para o nosso WhatsApp da VOA, mais 202-251-9466. Nós passamos no programa. E se não viu o programa da semana passada, nós falamos com o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola sobre a falta de médicos, sobre fuga de cérebros, onde é que estão os nossos médicos? O Dr. Adriano Manuel, e foi uma conversa interessantíssima. Temos a Ailton Correia aqui a dar os bons dias a partir da cidade de Tubarão, em Santa Catarina, sul do Brasil. Muito obrigada, Ailton, por se juntar a nós, mas está na hora de ir embora. Só dizer aqui também que, se não sabe que artigo ler no nosso website, está aqui. O artigo mais lido na nossa página é sobre o julgamento das dívidas ocultas. Muito obrigada pela companhia, uma continuação de uma segunda-feira fantástica e, já sabe, segunda a sexta a Washington fora de horas. Amanhã temos a Ana Guedes. Não percam!